Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Reflexão em Ação. Eu sou a Sônia. E eu sou o Adilson. Então estamos iniciando hoje a nossa reflexão no Evangelho deste dia. Bem-vindos. O Evangelho de hoje é tirado do livro de São Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho, hein? Esse evangelho, me lembro que em reuniões que participamos, quando era o dia de ler ele, causava, assim, até polêmica, né? Muitas pessoas reagiam, né? Pessoas convidadas que não faziam parte, às vezes, do grupo, que já vinha se evangelizando, se catequizando, já tinha mais familiaridade, já entende, já não fica tão alarmado. Mas uma pessoa que não conhece a palavra de Deus ainda, ela não entende, não concorda, e às vezes, se está vivendo numa situação dessa, se sente ofendida. Então a gente tem que ter bastante discernimento, né, para que a gente toque no assunto sem ofender ninguém, porque, na verdade, e nunca foi esse o objetivo do Evangelho do Senhor, ofender, apontar, muito pelo contrário. Sempre que a gente vem refletindo, Jesus fala bem claro que à medida que a gente medir os outros, a gente vai ser medido, que à medida que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Certamente. Mas, quer dizer, a palavra de Deus não muda, mas a gente tem que ter todo o cuidado, porque quando uma pessoa não conhece a palavra de Deus ainda, é normal que ela não pratique, é normal que ela não tenha uma vida de acordo. Então, e a gente não gostaria, assim, que uma pessoa que ainda não está vivendo de acordo fique ofendida e se sinta discriminada pela situação que ela vive e deixe de participar, né? Exatamente. Porque às vezes tem certas situações que a gente vê, tem casamentos
Tem casamentos que foram feitos com a igreja cheia, mas não teve validade diante da igreja. Porque é só Deus que sabe, né? Então, às vezes, a igreja, quando vai estudar esses casos, que a pessoa quer aplicar para o processo de nulidade, de como anulação daquele matrimônio, aí vai ver os fatos, né? O que aconteceu, por que a pessoa se casou. E então aí é um caso que a igreja considera e vê que o casamento não foi válido. Então, às vezes, a pessoa está divorciada, ele pensa assim, a igreja não aceita, eu estou vivendo assim, mas foi um casamento que não... E a igreja não discrimina também, né? Ninguém divorciado. A gente lê bem claro no catecismo da igreja. Todas as pessoas são bem-vindas a participarem, e existe mesmo até grupos de apoio que ajudam essas pessoas a entender bem a situação, e elas podem participar sem nenhuma discriminação. Então, nós... Esse evangelho não é para apontar o dedo para ninguém, é justamente para nos ensinar, para nos mostrarmos o caminho, né? Todo o evangelho é sempre com essa intenção, de mostrar o caminho que a gente deve seguir. Mas olha, a palavra de Deus, ela é justa, ela é certa, correta. E o Senhor veio realmente ensinar a gente a ter uma vida totalmente diferente do que o mundo oferece pra gente. É o que nós chamamos de retidão. Então, o Senhor veio trazer isso. E é sério, né? Então, veja, ele já começa a falar sobre o adultério. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou fiel à minha esposa ou à esposa, eu sou fiel ao meu marido, eu nunca o traí, mas paquera, olha para uma pessoa que acha atraente, bonito. Então, Jesus está falando aqui sobre isso. Se você olhar para uma pessoa, achar ela bonita e ter desejo no seu coração, aí você já cometeu o adultério. Tá entendendo? Já cometeu o adultério. Quer dizer, se você... só o fato de você pensar, por isso, a gente sabe, é bem claro, quando nós fazemos nosso ato penitencial, na missa, antes do início da missa, a gente fala, né, que pede perdão a Deus pelos pecados de pensamentos, palavras, atos e omissões. Olha, pensamento. Pensar já pode levar a gente para uma ocasião de pecado. Esse evangelho está falando isso, né? Muitos dos nossos pensamentos acabam se tornando pecados. E, de fato, por isso que na missa sempre o ato penitencial é o que acontece primeiro, justamente para que a gente possa se preparar para poder participar da missa de uma maneira dignamente, espiritualmente. E receber a comunhão, né, com o coração contrito, arrependido, perdoado. Por isso a gente pede perdão por nossos pensamentos, palavras, atos e omissões. Né? Pensamentos, algum pensamento ruim, como esse. Palavras, por nós termos falado alguma coisa que não convinha. Atos, por coisas que nós fizemos também que não foram convenientes, que não foram de acordo com a vontade de Deus. E omissões, por todas as vezes que a gente deixou de agir, fazer alguma coisa que a gente devia ter feito e agido. Naquele momento, na missa, a gente pede perdão por essas coisas, desde que não sejam pecados graves, mortais. Deus, ali naquele momento, vai nos perdoar e a gente vai poder viver a missa de uma maneira digna. O sacerdote, como nosso intercessor, ele vai fazer uma oração pedindo a Deus que perdoe nossos pecados. Depois do ato penitencial tem essa oração de conclusão, né? Que onde ele pede perdão por tudo aquilo que nós pedimos perdão ali. Então ele leva a nossa oração até Deus para que ele nos perdoe. Mas esse evangelho bom. Também tem muitos outros ensinamentos, né? Ele tá falando uma coisa assim que já pensou se nós levássemos ao pé da letra? Com certeza
na língua de Jesus, no aramaico, arrancar fora poderia ser como mortificar. Como você, assim, se o seu olho faz você pecar, ignore ele. Eu acredito dessa maneira, eu entendo dessa maneira. Ignore o seu olhar, mude o seu olhar, né? Jesus não está mandando para você ir lá arrancar seu olho e jogar fora. Mas se a gente levasse ao pé da letra, alguém poderia fazer exatamente assim. É exatamente isso. Até depois eu vou falar uma passagem da vida de Santo Antônio, que nós gostamos muito, de um acontecimento dessa natureza que o fiel entendeu ao pé da letra. Mas já esta passagem, ela me faz refletir no fato de que Jesus está querendo dizer que o pecado é algo tão grave, mas tão ruim para a nossa vida, que é preferível que a gente perca um olho, é preferível que a gente perca uma mão do que a gente pecar. Não, ele fala isso. Uhum. Ele fala que é melhor perder um membro do seu corpo do que você ir inteiro para o inferno. Exatamente. Quer dizer, e você ir inteiro para o inferno. Então, melhor perder um membro do que ir para o inferno inteiro. Exatamente. Mas ele está falando bem mesmo, ao pé da letra, isso aqui, né? Porque imagine se todas as pessoas tivessem essa percepção de quão grave é o pecado, o que haveria de gente sem olho e sem mão neste mundo? Não sei se haveria muito. Realmente. Bom, eu preferiria mortificar, porque acho que eu nem teria coragem de cortar minha mão e jogar fora. Isso eu não teria coragem de fazer uma coisa dessa contra mim mesmo, nem contra ninguém, mas... Não, porque a pessoa pode chegar a um tal ponto de entendimento da palavra que pode levar ao pé da letra mesmo, literalmente, e acabar mesmo cortando a mão e arrancando o olho. Santo Antônio de Pádua, aconteceu com ele. Uma vez um fiel foi confessar a ele e disse para ele que estava muito arrependido porque tinha chutado a mãe dele. Aí o padre falou, ele ficou muito chateado com aquela confissão e falou para o fiel, você não é digno de ter essa perna. E quando saiu do confessionário, essa pessoa foi embora e cortou a perna fora. E então o padre foi avisado, olha, aquele rapaz que confessou contigo, que você disse que ele não era digno de ter a perna, acaba de cortar a perna fora. Ele correu lá, Santo Antônio correu lá ao encontro dessa pessoa, juntou a perna, fez o sinal da cruz e a perna milagrosamente voltou ao normal. Foi um dos grandes milagres de Santo Antônio. E ele explicou que, olha, eu te disse isso, mas não era no intuito de você ir fazer isso, mas a pessoa estava muito arrependida e fez. E então, quer dizer, esse evangelho me fez lembrar esse fato, né? Exatamente, e é justamente o que eu acabei de falar agora, né? Às vezes a pessoa pode chegar a um tal ponto de arrependimento do pecado que cometeu, que ela pode até cometer uma dessas loucuras mesmo, de arrancar um olho, arrancar uma mão, uma perna fora. Então Jesus lembra aqui que na lei de Moisés, né, foi permitido que o homem pudesse divorciar e dar uma carta de divórcio à sua esposa. E Jesus fala, Jesus já veio, como ele fala, ele não veio abolir, mas ele veio completar, ele veio fazer a lei tornar-se perfeita. Então ele lembra em uma passagem do Evangelho que como Deus, quando criou o homem e a mulher, falou, né, que o homem ia deixar a sua casa, casar com a sua mulher e com ela formar uma só carne, uma só pessoa. E então, quer dizer... E o que Deus uniu, o homem não separe. E Jesus veio reforçar isso. Por isso Jesus está falando, toda pessoa que se separa, ela acaba expondo a outra pessoa ao pecado. E a ela mesma. E a ela mesmo. Então é isso que ele quer dizer. Agora, a gente sabe como no catecismo da igreja, fala bem claro, que às vezes chega uma situação de tanta briga que não dá mais certo, de maneira alguma, do casal conviver. Então, nesse caso, para evitar uma tragédia, a igreja
diz que o divórcio, sabe que o divórcio pode ser uma solução, mas um casamento que é válido, que ele foi realmente realizado na presença de Deus, que não tinha nada de nenhum elemento que poderia fazer ele não ser válido. Então esse casamento, mesmo que os dois se separem, os dois vão viver em continência, vão viver em castidade, porque, no caso, eu posso dar o meu exemplo. Se eu e o Adilson nos separássemos, eu não teria coragem de arrumar. Pelas coisas que eu sei, eu não me casaria de novo. Eu não teria coragem de me casar de novo, e acredito que nem ele teria. Porque a nossa experiência com Deus, assim, quer dizer, isso pra gente não seria uma coisa importante, relevante. Está acima de tudo. Está acima de tudo. Íamos viver sozinhos, mas por causa da consciência que nós formamos, por causa da... A gente tem... Eu digo que, além da consciência, nós já tivemos tanta experiência com Deus que não teríamos coragem e nem teríamos necessidade. Porque eu seria um dos maiores traidores do mundo se eu fizesse o contrário. A gente não teria coragem, porque ao ponto onde nós chegamos, onde nós chegamos com a nossa vida, até onde Deus tem demonstrado tanto pra gente, isso seria uma coisa que não faria nenhum sentido pra gente. Agora, existem outras pessoas que já são fracas. Eu sou uma mulher forte. Eu sou uma pessoa muito determinada no que eu quero, e não me deixo me convencer assim por meio, nada me convence se eu tenho certeza o que é o certo. Eu sou forte nesse sentido. Existe também a diferença, os graus de consciência, né? Os graus de consciência. A gente não pode esperar que todos tenham o mesmo grau de consciência que nós temos. A gente sabe, entendeu? Nós somos filhos de pais de segunda união. Minha mãe foi casada com um homem e morou com meu pai, que era casado com uma mulher. A mãe dele é mãe solteira e morou com o pai dele, que era separado da esposa. Então, assim, nós não temos nenhuma discriminação, a gente entende, assim, por que eles fizeram isso, porque eles não tinham nenhum conhecimento da palavra de Deus, não entendiam nada. E são outras situações. Então, Deus é misericordioso. Eu me lembro que já soube de pessoas, amigas bem próximas, não vou dizer o nome, que foram se confessar, dizendo: olha, eu sinto muito, eu não posso receber a comunhão porque eu vivo numa união com alguém que eu não sou casado. E aí o bispo falou assim para o bispo: o que é que eu faço? Eu tenho medo de morrer nesse estado de pecado. Eu sei que eu não posso receber, e o que eu faço? Então essa pessoa disse para a gente, o bispo falou para ela: olha, reze sempre para a misericórdia de Deus, entregue sua vida na mão de Deus, continue recebendo a comunhão espiritual até o dia que Deus te der a resposta. E isso aconteceu futuramente com essa pessoa. Mais tarde, ela pôde resolver essa situação. Agora, aí, às vezes, assim como nós somos catequistas de adulto, fomos por muitos anos, a gente deparava com pessoas que vieram de outras religiões, pessoas que se casaram mais de uma vez, que não achavam nada demais, porque não entendia a questão do sacramento. Exatamente. Aí quando a gente começava a explicar de um sacramento, que para você viver um sacramento, você precisa de viver todos eles. E a gente explicava o que é o sacramento, por que a igreja explica sobre isso, as pessoas entendiam. Não tinha problema de entender, né? Exatamente. Ninguém tinha problema de entender. Mas é algo assim que nós, quando nós entramos para a igreja, já fomos aprendendo, sabendo de tudo isso, então jamais a gente ia se amigar, jamais íamos fazer as coisas dessa maneira antes de casar. Então, nós optamos por fazer tudo certo, entendeu?
primeiro casar, depois ter a lua de mel. Então nós fizemos essa opção porque nós tínhamos conhecimento já da palavra de Deus. Mas algumas pessoas às vezes ficam muito chateadas. Ficam muito chateadas que pensam assim, eu fui enganada, casei errado, agora eu vou pagar esse preço, o resto da minha vida eu não posso comungar, eu não posso. E a gente explicava, você não vai pagar esse preço pro resto da sua vida. Deus está olhando para você, porque Deus sabe todas as coisas. Então, ninguém deve se sentir discriminado, ninguém deve sentir assim como, eu estou pagando por uma coisa que eu já sofri, me enganei e continuo pagando, não posso me casar de novo. A gente sempre aconselha, procura o padre e vai conversar sobre a sua situação com o padre. Então, nós já ajudamos alguns casais nesse sentido de encaminhar para o lugar certo, para a pessoa certa. E aí a situação ser resolvida. E caso contrário, como a gente sabe de outras pessoas que vão rezando, e Deus, Ele é tão bom que uma vez que você começa a fazer uma oração, se você se sente numa situação dessa, gostaria de comungar, mas eu não posso porque eu não sou casada na igreja e eu tenho algum impedimento que me impede de casar. Olha, eu falo com o que eu sei. Continuem fazendo a sua comunhão espiritual, reze, reze, reze. Deus vai completar o seu coração, vai encher e você vai ser preenchida, não vai sentir falta dessa comunhão que você por enquanto ainda não pode receber, porque precisa de ter todos os sacramentos em dia. Para receber a comunhão, precisamos estar em estado de graça, precisamos fazer uma boa confissão e ser perdoados na confissão. E a gente sabe que o padre só pode perdoar a gente quando a nossa vida muda. Não adianta eu confessar que eu tô com uma coisa que não é minha, mas eu não quero devolver. Então ele não pode me confessar, então ele não pode absolver. Eu sei de muitos casos de pessoas que conversaram com a gente sobre isso, que foi lá, confessou com o padre disse, olha, enquanto você viver nessa união, eu não posso te dar o perdão dos pecados. Mas ele aconselha a pessoa o que ela deve fazer. E a comunhão espiritual, ela preenche o coração da pessoa. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele nunca vai deixar de ouvir quem está tentando, quem quer fazer as coisas certas. Isso eu tenho certeza. Para o irmão ou irmã que esteja vivendo essa situação, eu digo uma coisa. Considere isso como a sua cruz, a cruz que você tem que carregar na sua vida. Todos nós temos a nossa cruz a carregar. Esse pode ser a sua cruz, essa pode ser a sua cruz. A minha cruz é diferente, a cruz dela é diferente, mas todos nós temos que carregar a nossa cruz. Mas a gente conhece pessoas que você chega a um ponto que aí você toma uma decisão. Nós conhecemos pessoas que tiveram um amor tão grande por Deus que falou assim, eu tenho que escolher a pessoa com quem eu vivo ou Deus, e é para mim viver uma plena comunhão com Deus, e foi viver. E nós conhecemos casais que os dois se converteram, viviam em união ilegal, e eles então tomaram a decisão de viver em retidão, em castidade, em continência. Continuaram vivendo juntos e ajudando, mas se tratando como irmãos. Então, é muito bonita, né? Quando um casal desses toma esse tipo de decisão, é uma coisa muito bonita. É um motivo de louvar a Deus por isso, né? Porque realmente é uma decisão difícil. Na verdade, a castidade é o 6º mandamento da lei de Deus, né? Jesus está... o Evangelho de ontem falava sobre o mandamento... O quinto? Não matarás... Ontem foi sobre o quinto. Não matarás,
Hoje é sobre, eu não me Não lembro, acho que pecarás esse contra é a o castidade. sétimo, eu não me lembro se o adultério é o sétimo. Na ordem, assim, às vezes confundo. Mas esse é um outro mandamento sobre o adultério. E o adultério a gente aprende nesse evangelho de hoje que não consiste só em cometer o ato, mas em pensar, eu acredito. A intenção já é o pecado. Por isso, assim, para a gente ficar forte e evitar pecado, a gente tem que evitar ocasiões para o pecado, né? Uhum, às vezes, exatamente. Se você vê um filme que é um pouco picante, muda a cena. Quer dizer, não procure ver coisas que pode mexer com você, com a sua natureza, se você ainda está fraco nesse sentido. Então a gente tem que evitar a ocasião. Exatamente. Tem um pensamento que fala assim: a ocasião faz o ladrão, né? Uhum. Então a gente deve de evitar a ocasião de pecado e não se sentir discriminado por ele, porque a conversão é um processo, a gente vai aprendendo e na medida que o Senhor vai entrando na nossa vida, ele se torna a única coisa necessária. Ouvimos o que Jesus nos diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos virão em acréscimo. Então é isso, nós vamos aproveitar essa leitura desse evangelho de hoje e vamos rezar por todos os casais, né, que vivem nessa situação. A gente sabe do drama, né, nós tivemos pais assim, a gente sabe que a minha mãe se desviou da igreja dela, ela era da Assembleia de Deus, se desviou quando ela separou do marido dela, com quem ela casou primeiro, e se sentia mal, ela se sentia muito triste a vida inteira, ela comentava sempre sobre isso. Então a gente hoje, como um ato de ação, que é o que diz o nosso canal, Reflexão e Ação, vamos estar em oração por todos os casais, pedindo a Deus que ajude aqueles que têm dificuldade de entender, que ainda não aceitam isso, né, esse ensinamento, que o Senhor ajude, esclareça e que ajude a resolver as suas situações nesse sentido, tá bom? Amém. Amém. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência e, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Vamos terminar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Amém. Tchau, a paz de Cristo e até amanhã. Tchau, a paz de Cristo.